Doc Online. Sobre Photon, de Norman Leto, comentário por João Nunes. Este inquietante filme não se enquadra com facilidade na categoria normal de um documentário, e é mesmo difícil enquadrá-lo numa categoria. Leva-nos, inclusivamente, a refletir sobre essas categorias. Usualmente esperamos do documentário, sobretudo do documentário cinematográfico, um certo compromisso com a descrição da realidade ou, seguramente, uma nítida declaração dos limites entre essa exploração, mesmo quando constitui uma interpretação dessa realidade e a ficção. Mas que dizer de temas em que a realidade e a ficção se encontram indissociavelmente misturados? Photon tem como assunto, modestamente, tudo. Tudo o que existe, tudo o que existiu, da absoluta e misteriosa origem de tudo, até um eventual fim. Enquanto documentário, a sua ambição de cobrir basicamente todo o universo e todos os tempos, incluindo o futuro, torna-o num exercício de narrativa surpreendente e é neste registro que o documentário é invulgar. Em inúmeras passagens, as descrições de fenómenos físicos, químicos ou biológicos surgem como afirmações científicas de estatura inabalável, sem se saber, no entanto, nunca, com exatidão e precisão de discurso científico, a origem, as referências e a solidez das afirmações. Mas noutras passagens, estas descrições são voluntariamente temperadas de fantasia e deixam-nos voar pelos espaços infinitos da ficção. Não se percebendo com clareza se o filme pretende ser um documentário científico ou uma construção de interrogações filosóficas, a aceitação da narrativa acaba por se fazer num campo próximo do religioso, habituados que estamos a aceitar o inverosímil pela fé, não sendo claro se a proposta de conteúdo ignora a necessidade de certificação por esse mesmo motivo. Falamos dos territórios da física e da biofísica, em que acreditamos como acreditamos em tudo o que não compreendemos inteiramente. Em parte por intuição, em parte por confiança, em parte por fé. E o que é surpreendente é a capacidade afirmativa do discurso que contrasta com a necessidade de desconfiar ao menos um pouco do discurso científico, ou na razão pela qual, efetivamente, a ciência avança. A estrutura da narrativa constrói-se através de 3 ambientes que representam também 3 escalas de espaço e de tempo completamente diferentes. A família do próprio autor, o seu espaço e ambiente familiar, que é usado para ilustrar, através de uma descrição cinematográfica muito próxima, que nos inclui de forma muito crua na intimidade da família, muitos dos fenómenos que se descrevem num segundo ambiente. Neste segundo ambiente, tudo o resto. Todos os tempos e todos os espaços abordados através de uma enorme diversidade de processos e técnicas, desde a admirável animação por computador a fragmentos de found footage, que podem ir de fragmentos de filmes da vida animal a planos de cinema didático de um curso de zoologia ou antropologia, ou ainda a planos encenados com atores, efeitos especiais e músicas quase próprios de um filme de terror. 2 ambientes, 2 espaços narrativos aparentemente desconexos, diferentes em tudo. Cor, clareza, nitidez da imagem, som, duração dos planos, explorando os profundos contrastes entre planos com cor e ingenuidade próprias de family movies e sofisticadíssimas passagens de documentários sobre natureza e os seus funcionamentos metabólicos. E um terceiro ambiente, que liga aos outros 2, discreto conjunto de passagens a preto e branco. Uma entrevista-diálogo entre uma jovem jornalista e um cientista premiado por importantes descobertas no campo da biofísica. Nessa entrevista, a que assistem em sua casa, numa televisão familiar, os pais e a mulher do autor, de forma algo desatenta, mas mesmo assim curiosa, são referidos, entre os importantes avanços científicos que ao entrevistador se devem, os enlaces temáticos com todos os assuntos da grande narrativa sobre tudo. Estes 3 passos da narrativa representam 3 escalas diferentes de espaço e de tempo que se misturam admiravelmente ao longo do filme e são suficientemente diferentes para criarem grandes pontos de inflexão e de disrupção na linha contínua da história. À medida que o tempo avança, numa narrativa que começa no momento zero do universo e se debruçará nos últimos minutos do filme sobre o futuro, são referidos sucessivamente os momentos marcantes da história do universo, desde os primeiros sinais de organização dentro do caótico ruído de um início aleatório até à formação de estruturas organizadas, desde as primeiras formas de vida,
passando pela contínua complexificação das sucessivas organizações celulares até aos seres humanos, deixando-nos deslizar em ambientes disciplinares sucessivos: física quântica, física molecular, biofísica, biologia, botânica e zoologia, antropologia, sociologia, futurologia probabilística. Uma história do universo e das disciplinas que o estudam, antropocêntrica, como não poderia deixar de ser, mas inteligente, informada e equilibrada. O mergulho no futuro, apresentado como a evidente consequência de tudo o que foi anteriormente apresentado, talvez peque por excessivamente assertivo, com pouco espaço para a deriva que, afinal, nos foi apresentada como o grande vetor do início de tudo. Apesar de se apresentar esta indeterminação como a fundação do universo, a deriva surge, quando referida a seres mais complexos e momentos do tempo mais próximos de nós, apenas como um erro, condenada a criar formas disfuncionais e desprovida do sentido criativo que lhe é claramente atribuído no início, como se o universo, ao se complexificar, perdesse o potencial criativo do erro e lhe fosse então exigida uma performance cada vez mais precisa e eficaz. E talvez com essa deriva o futuro pudesse ser algo menos triste e previsível do que o que aqui se apresenta. Talvez não se aprenda nada de muito novo neste filme de Norman Leto, mas quando terminamos de o ver, algo em nós mudou. E uma visão diferente da realidade começa a desenhar-se, não necessariamente no mesmo comprimento de onda de Norman Leto, talvez motivada em parte por reação crítica, em parte por desconfiança em relação a algumas afirmações e desacordo claro em relação a outras. Mas a verdade é que dificilmente ficamos indiferentes e iguais ao que éramos antes.